O palestrante dessa noite é Jairo Davi Tramontini Gomes, empresário na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Ele é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, hoje na reserva remunerada. Também é empresário na fabricação de compressores especiais para gases na empresa Tecnisub. É sócio do capítulo 57 de Florianópolis, Santa Catarina, instrutor de seminários, diretor regional na Grande Florianópolis, preletor de jantares. Ele é casado com a dona Dineide de Melo Gomes, que está aqui. Seja bem-vinda. Vamos aplaudir a esposa dele. A Dineide e o Jairo têm uma filha, Lina. Ambas são administradoras de empresa e com atividade na Tecnisub. Tenho a satisfação de passar a palavra para ti, Jairo. Desculpe se eu ficar de costas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentei poucos aqui, né? Quando cheguei. Nós estivemos aqui a convite do Escritório Nacional do Rio Neve no sábado próximo passado, colaborando com os sócios aqui dos capítulos para o seminário. E já foi falado ali que gostaram do seminário. Todos os seminários da UNEP são bons. Era o seminário de família. E, na sequência, me convidaram para ficar aqui esse final de semana e aproveitar o jantar de hoje à noite e contar um pouquinho da minha vida. Eu sei só um pouco da minha vida. E no final vocês vão saber quem sabe tudo da minha vida. Se olharem para mim e verem o biotipo, né? Dos olhos para cima, nós temos muitos aqui parecidos. É ou não é? Em 1800 e alguma coisa, atracou um navio aqui nessas imediações e desceram muitos italianos. Muitos. E desceu o meu avô e a minha avó, eram pequenos, correndo daquela situação difícil. Mesmo o meu avô ter recebido o nome de Vitório, que todo menino, né? Todo menino naquela época recebia o nome do rei da Itália. Era Vittorio Tramontini. Mesmo assim não deu para ficar lá. Todos aqui conhecem a história. Eles plantavam o trigo, mas não conseguiam comer o pão. Plantavam a uva e não conseguiam beber o vinho. O que eles fizeram? Procuraram um novo mundo. Lá vai ter muitas terras. Vão lá para a região sul, que é um pouquinho mais fria, quase igual ao norte e nordeste da Itália. Mas vocês vão ganhar uma coisa, algo muito bom do governo: uma enxada, um machado e talvez um facão. Tudo isso e muitas terras. E aqui eles atracaram com os meus bisavós e começaram a subir. Só que eu falei dos olhos para cima, agora dos olhos para baixo, meu outro bisavô, vindo lá da região do Líbano, também na mesma situação. Ele, como não tinha sobrenome, pegaram o primeiro nome dele como imigrante e o sobrenome dele deram o nome de Berber. Por quê? Porque ele falou que ele era um berber, vivia andando pelo deserto com os camelos. Então o sobrenome dele era Berber. Como muitos imigrantes aqui receberam o sobrenome das suas localidades, de onde vieram, né? Milanês, genovês e tantos outros, né? Então eu tenho essa descendência. Eu me sinto muito confortável em falar alguma coisa aqui na região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Minha mãe nasceu aqui em Passo Fundo. Eu quase que nasci aqui, mas eles, naquela faina de cortar pinheiros, nas décadas passadas, eles foram cortando pinheiro do norte do Rio Grande do Sul
e depois entraram em Santa Catarina cortando pinheiro. Era a melhor coisa do mundo, nas décadas de 20, 30, 40, 50. E a minha mãe saindo com toda a sua família, passaram a divisa e foram cortando pinheiro. Hoje esses campos que existem aqui no interior do estado, dos 3 estados do sul, graças a eles, porque eles cortaram todos os pinheiros que tinham pela frente. Hoje tem alguns exemplares aqui produzindo pinhão, então nós sabemos que hoje não pode mais, mas era a atividade deles. Como eles tinham origem lá no nordeste da Itália, e lá existe um forte trabalho com lenha ou com metais, lenha, madeira e metais, eles eram do ramo da madeira, e aqui eles beneficiavam as madeiras. Meu avô, ao cortar esses pinheiros, ele exportava muita coisa era exportada. E já no começo da década de 50, o meu pai já tinha caminhões, ele encontrou a minha mãe numa dessas serrarias, e ali ele pegava a madeira para o futuro sogro e levava para os portos para serem exportadas. Eu nasci nesse meio, em 1954, e eu posso falar hoje muitas coisas aqui para vocês, que eu creio que muitos vão entender. Aqueles que são da década de 50, uma década muito boa, muito gostosa. Nós temos saudades daqueles anos 50, anos 60, anos 70. Outros anos nós não temos muita saudade. Eram anos muito bons. Não existia tanto progresso como existia hoje, mas deixou saudade. Todo aquele trabalho, o povo desenvolvendo, batalhando, não existia todo esse problema de tóxico que existe hoje, as grandes cidades, aqueles cinturões de pobreza. A coisa era melhor para se viver naquela época. Era a época que as famílias tinham 6, 7, 8, 10, 12, 15 filhos. A minha avó teve 9, a minha mãe teve 9 filhos. E nós temos uma, a Aline, que vale por 9. Certo? Ela vale por 9. Pela beleza, pela sabedoria, ela vale por 9. Há poucos dias nós viajamos, regressando de negócios no exterior, 3 malas, passando do peso, era a encomenda dela. Aquilo ali dava para 9, 10 filhos. E as moças aqui sabem, né? Se o pai e a mãe vêm com a bagagem vazia, aproveitam e dão um pedido. Então ela é a nossa filha, é o coroamento do nosso casamento. Quando nós viajamos, ela fica cuidando da empresa. Pois bem, voltando lá na década de 50, eu era o segundo filho, porque havia nascido uma moça, uma menina antes, e ela já nasceu com uma enfermidade grave daquela época, poliomielite. Era a época em que essa enfermidade atacava muitas crianças. Dependendo da região, da época, elas eram atacadas de poliomielite. Existiam aqueles surtos de poliomielite. E ela já desde pequeno, logo em seguida ao nascimento, ela foi atacada por isso. Eu nasci logo em seguida, porque nós éramos assim, 10, 11 meses de diferença, um ano de um irmão para o outro. Essa primeira irmã que a minha mãe teve, a primeira filha, com essa enfermidade grave, eles começaram a investir muito dinheiro procurando a cura. Viajavam muito, gastavam o que tinham e às vezes o que não tinham. Alguns parentes, irmãos ajudavam e eles procuravam muitos recursos. Eu lembro desde pequeno que a minha mãe falava que eles já voavam, pegavam aviões naquela época, que era difícil sair do interior de Santa Catarina para pegar um avião para ir para um grande centro à busca da cura daquela enfermidade. E não conseguiu. Não conseguiu. Com 7 anos ela morreu, perdemos a nossa primeira irmã. Eu me tornei daí o mais velho de casa, e ali nós foram nascendo irmão após irmão. Ficamos em 8. Passamos a maior parte da nossa vida em 8 irmãos. Depois veio lá no final mais uma adotiva para fechar aquela lacuna da primeira que havia morrido, para ficar com 9. Ela passou pouco tempo na nossa família. Então aí foi uma parte da década de 50.
já no final dessa década, a situação do corte da madeira, do pinho principalmente, das serrarias, o progresso chegando, a situação foi ficando mais difícil para o meu pai. Nós fomos mudando de localidade, de cidade, principalmente no interior de Santa Catarina, fomos circulando, rodando atrás de dinheiro, madeira, transporte, fomos ao sudoeste do Paraná, eles sempre transportando madeira e com todos esses filhos a tiracolo, levando de um lugar para o outro. E ali eu conheci muitos lugares, fui crescendo nesse meio. Hoje, quando sinto o cheiro da resina de um pinheiro, eu já me lembro da minha infância, lá daquela infância que eu passava no interior, onde ainda existiam os rios de água cristalina, onde você podia andar livremente nas pequenas cidades, sem medo, e ali nós fomos crescendo. A situação foi se tornando cada vez mais difícil. Lá no interior do Paraná, mais uma enfermidade quase que semelhante acometeu uma outra irmã minha. O que eles fizeram? Vamos direto para morar num grande centro, uma cidade maior. Fomos para Curitiba. A enfermidade não abandonou a nossa família. Ali foram nascendo mais alguns irmãos em Curitiba, e o último que nasceu ali também teve a mesma enfermidade da primeira. Nessa situação da nossa vida, com 3 pessoas enfermas dentro de casa, aqueles recursos que existiam na década passada já não existiam mais, o apoio de familiares já não existia mais, e nós fomos crescendo nesse meio. Eu já com 6, 7, 8 anos, 9, 10 anos de idade, foram vendendo muitas coisas, se desfazendo de muitas coisas, a busca da cura de enfermidades dentro de casa. Isso aí pesava na nossa vida. Existia um sofrimento que rondava aquele lar, que eram as dores de enfermidades incuráveis. Nós tínhamos o caso de uma irmã nossa que quase que todos os dias tinha que ir para o hospital, para um tratamento de emergência. Isso tudo não desfez o nosso lar. A minha mãe, com uma criação muito boa, tradicional, ela sempre juntava os seus filhos, nos incentivava a trabalhar, mesmo com 9, 10 anos de idade. Vocês precisam trabalhar, todos, quem tem condição. Naquela época a criança podia trabalhar, não em regime de escravidão, né, mas liberalmente. E hoje, como nosso amado ali falou, né, eu sou oficial da reserva. Eu, com 42 anos de idade, me aposentei. Por quê? Porque já aos 12 anos de idade eu consegui registrar o meu primeiro emprego, porque antes eu não conseguia. Hoje eu nem sei que idade é, se é 16 ou 18 anos, mas naquela época, com 12 anos de idade, você conseguia fazer o teu registro funcional. Foi a primeira vez que eu consegui, porque antes, aos 10, aos 11, não era permitido, mas nós trabalhávamos. Por quê? Porque havia necessidade dentro de casa. Aquela época de fartura no interior de Santa Catarina, onde trabalhávamos com avós, com tios e outras pessoas, onde tinha muita fartura, aquilo foi se acabando com o tempo. Lá no interior do Paraná, e principalmente lá na cidade de Curitiba, onde todos os bens foram por água abaixo, investido no tratamento de enfermidades. Ali nós perdemos, eu digo nós, porque eu lembro dos caminhões que meu pai tinha. Quem conhece aqui, quem é da minha idade, lembra que na década de 50, começo da década de 60, quem tinha um F7, um F8 eram os grandes caminhões do momento. Depois é que vieram os Alfa Romeo e outras marcas. Mas nessa época eram os grandes caminhões, que podiam transportar uma boa capacidade de mudança, de carga, enfim. Isso tudo ele já havia perdido. A casa que nós tínhamos também foi da mesma maneira. Ficamos daí sem casa, morando de aluguel. Então vejo que uma situação que começou bem, ela foi descendo. Nós não conseguimos ter recursos, condições de manter aquela situação boa que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. E ali em Curitiba nós fomos ao fundo do poço, como se diz hoje. Fomos ao extremo, onde perdemos todos esses bens. Alguns
Algumas pessoas de dentro da nossa casa com enfermidades graves, gravíssimas e incuráveis. A minha mãe procurou recursos em muitos lugares. Quando alguém falava para ela, em tal lugar tem alguém que faz isso, faz aquilo, ela ia com o irmão meu. Ou trazia alguma coisa para dentro de casa. Em tal lugar tem alguma coisa. Lá ela ia muitos e muitos quilômetros, centenas, se precisasse milhares de quilômetros, atrás de uma cura. Atrás de alguém que se dizia, não, aqui ele vai curar. Lá voltava ela e não acontecia nada. Tudo que era de fraude e cativante nós acreditávamos dentro da nossa casa, pensando que ia resolver a nossa situação. Eu acreditava piamente em tantas loucuras que eram me apresentadas, porque nós buscávamos uma solução para o nosso problema. Eu lembro que em certos momentos, dentro da nossa casa, influências negativas até mexiam nos móveis dentro da nossa casa. Era coisa de arrepiar. Tudo fruto daquilo que se buscava para a cura, para a solução de problemas. Aquela religião tradicional que nós havíamos herdado, nós já havíamos esquecido há muito tempo. Não cumprimos mais nada da religião tradicional que nós havíamos herdado. Buscávamos em outros lugares, porque se dizia que em outros lugares a solução era instantânea, e não era. E muitas vezes o pouco dinheiro que tínhamos ia naquelas oferendas e não resolvia nada. E chegamos ao ponto de ter essas interferências dentro de casa. Eu lembro que em algumas dependências da nossa casa, em alguns momentos do dia, eu como criança de 10, 11, 12 anos, eu não entrava, porque os móveis se mexiam. Ninguém sabia explicar, mas nós saímos. Minha mãe e meu pai iam naqueles ambientes, para eles aquilo era normal, porque tinha alguma coisa deles envolvida naquele meio. E nós estávamos crescendo nessa situação. Eu não sabia mais nada de Deus, mais nada. O pouco que eu havia aprendido, muito pequeno, famílias religiosas, nós havíamos abandonado, nós não acreditávamos mais, porque pela situação que nós passávamos, as agruras, as dificuldades, as tristezas, as enfermidades, aquilo fizeram com que tudo aquilo se apagasse do nosso coração. Nós estávamos crescendo, diversas crianças, adolescentes, jovens, revoltados, angustiados, com problemas dentro de casa. Eis que, além de todas essas situações, eu lembro que eu tinha por volta de 12 anos de idade, meu pai chegou um momento, nós vimos, nós ouvimos, ele disse, eu estou indo embora de casa. Para nós, aquilo jamais passava pela nossa mente, nós como crianças, jamais passava aquilo pela nossa mente. Além de tudo, ainda perder o nosso pai, ele ia embora, ele era referência, ele era o principal dentro da nossa casa. Como é que ele vai embora atrás de uma outra pessoa, de uma outra família? Não pode acontecer isso dentro de casa, mas aconteceu. Aí nós nos revoltamos mais ainda, porque quem mais saiu ferida, machucada nisso tudo foi a nossa mãe, que nos arrebanhava, que nos segurava, nos atendia, nos incentivava a ficarmos unidos, trabalhando, crescendo, contando as histórias que tinha acontecido na sua vida, com seus parentes, de onde vieram, por onde percorreram, aqui no Brasil e fora dele. Ela fazia isso tudo para ver se os filhos se a família também não se desfazia, se os filhos não iriam um para cada lugar. E ali nós fomos crescendo. Eu confesso que o ódio tomou conta do nosso coração. Nós, como crianças, como adolescentes, aquele ódio do nosso pai que foi embora, nos abandonou. Na época não existia, quem conhece aqui a história, não existia a famosa pensão alimentícia. Isso aí não existia. Hoje existe, né? Mas na época não existia. O marido ia embora, a mulher ficava sem recursos.
E aquilo que a nossa mãe havia nos incentivado para que trabalhássemos, aquilo ajudava a manter dentro de casa. Já sem casa, casa alugada, pai foi embora, nós angustiados, a nossa situação chegou a um ponto de que eu, como jovem, já com 14, 15 anos, eu dizia o seguinte, eu pensava e dizia, Deus não existe, não pode existir. Ele deixou que isso tudo acontecesse com a nossa família, nós perdemos o nosso pai para uma outra família, Deus não existe. E eu cresci um pouco mais naquele meio, com angústias, muitas brigas dentro de casa, porque aonde não existe Deus numa família, nós sabemos que ali existe somente discórdia. E nós fomos crescendo naquele meio. A minha mãe, querendo resolver ainda mais um pouco o problema, ela pensou, eu vou sair de Curitiba e vou a Florianópolis, onde ainda existem alguns parentes. Ela pegou toda aquela mudança, um pouco que restava, e fomos nós a Florianópolis. Ela pensou, problema de Curitiba, aquela outra família, aquilo fica em Curitiba. As enfermidades vão ficar em Curitiba. Que nada, tudo aquilo desceu conosco. Descemos a serra, fomos morar em Florianópolis, 1972, e muitas coisas que nós não queríamos que fosse conosco, foram para Curitiba. As enfermidades foram. O nosso pai, algumas vezes descendo de Curitiba a Florianópolis, nos procurava, a situação piorava cada vez mais. Porque ele não nos procurava para ficar em casa, para recompor a família. Ele nos procurava para outras coisas. E nós chegamos ao ponto de odiá-lo, aquele ódio mortal, de quem um dia foi abandonado, de quem um dia feriu profundamente o coração da nossa mãe, que nós amávamos tanto. E ele voltava a Curitiba e a situação ficava difícil. Eu procurando solução para os meus problemas também como jovem, crescendo, descrente, não acreditava mais em Deus, não tinha um emprego fixo, estava estudando, mas não conseguia terminar o segundo grau. Chegou a época em que eu teria que prestar o serviço militar. Eu achei aquilo como um ponto de fuga, um ponto de saída. Eu vou sair dessa casa, não vou passar mais as tristezas que eles estão passando. Outros irmãos meus já haviam saído, menores ainda, foram trabalhar em algumas casas, onde tinham o seu sustento, onde moravam, mandavam algum dinheiro para minha mãe. Lá fui eu para a Força Aérea. Começo da década de 50, eu pensei comigo, lá eu vou ter cama, roupa, né? Vou ter o meu vencimento e vou tentar fazer a minha vida. Mesmo que, como na base da hierarquia militar como soldado, pelo menos lá eu tinha alguma coisa para me sustentar. E lá fiquei, e de lá eu mandava alguns recursos para que a minha mãe pudesse sustentar os irmãos menores. E ali eu fui ficando 1 ano, 2 anos. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz um curso de cabo. Curso de cabo na Força Aérea. Eu creio que aqui um bom número já serviu as Forças Armadas, Polícia, Bombeiro. E quando eu fiz aquele curso de cabo, eu descobri a melhor coisa que existe. Cabo era o que mais mandava nas Forças Armadas. Quem já foi cabo aqui? Cabo era o que mais mandava, mas ninguém obedecia. Aí quando você bota mais um risco no braço, e ali fui cabo, ganhando muito bem, início da década de 70, onde os militares tinham toda a força nesse país, né? Era regime militar, só que eu poderia ficar apenas 4 anos como cabo, apenas, ou melhor, 8 anos. Eu já estava quase 4 anos, 6, 4, 8, era temporário. A maior dificuldade, a maior tristeza é que você sabia que você era um funcionário público, militar temporário. E você via os seus amigos cumprindo o tempo, sendo tirados, né, ex ofício. Do outro lado do portão, do quartel, eles não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer. Trabalhando o quê? Fiquei lá dentro, ganhando bem. E agora? Daqui para fora, o que eu vou fazer? Você não podia botar a farda e trabalhar em outro lugar. E eu ficava com essa amargura dentro de mim. O que eu vou fazer agora, assim que eu terminar o meu tempo de cabo?
na Força Aérea. Não vou fazer nada. Então era uma angústia, era algo angustiante, porque a nossa mãe sempre dizia: procura uma profissão fixa, algo fixo para o futuro, que te dê futuro, até o final da tua vida. Era essa a nossa mentalidade. E eu estava naquele lugar ganhando bem, relativamente bem, angustiado, e sabia que logo em seguida, em pouquíssimos anos, eu teria que ir embora dali. Então eu sofria muito isso. Sofria porque, primeiro, não acreditava mais em Deus. Outra, que a minha profissão era temporária, e o tempo estava voando. Não tinha amigos a essas alturas, os poucos amigos deixei em Curitiba. Em Florianópolis me preocupei só em trabalhar, e o tempo estava passando. Procurava alguma coisa no esporte. Felizmente, a criação que a nossa mãe nos deu nos ajudou muito, até hoje. Nós nos desviávamos de amigos que poderiam trazer algum prejuízo para a nossa personalidade. Quando procurávamos uma turma, mesmo como adolescente, para fazer parte daquela turma você tinha que fumar, para dizer que era homem. Procurávamos outra turma, não, aqui você vai ter que beber para dizer que é homem. E o tempo estava passando, a década de 70 já estava correndo, 1974, 75, e você procurava uma outra turma de amigos, não, aqui você, para ser homem, você vai ter que usar droga. E nós sempre nos esquivávamos disso, eu e outros irmãos meus. Nos esquivávamos, porque a nossa mãe havia nos ensinado: fujam dessas pessoas. Esses amigos são bons só no início. Um vai te ensinar a fumar, outro vai te ensinar a beber, você vai ficar dependente, e o pior de tudo, outro vai querer que você use droga para ser seu amigo. Fuja disso. Então eu tinha pouquíssimos amigos, porque os poucos que se apresentavam para mim me ofereciam isso tudo. E me ofereciam gratuitamente. Eu não precisava ter um centavo para entrar nesse círculo de amizade. Eu ia precisar depois, mais adiante, eu ia precisar dar a minha vida para eles. E nós fugimos disso aí. Eu e alguns irmãos meus, nós fugimos desse cenário. E o tempo passando, eu colocava lá na Força Aérea, sem objetivo para o meu futuro próximo, parei de estudar, não tinha mais prazer nos estudos. 18 anos, 19 anos, nem sequer havia arrumado uma namorada, porque eu havia aprendido: o dia que você arrumar uma namorada e quiser casar, você vai ter que ter uma casa também para casar. Hoje está muito diferente, né? Hoje, para casar, não precisa ter casa, não precisa. Precisa ter uma noiva, uma cama e um fogão, pronto. Não precisa ter casa. Mas nós aprendemos assim: se você um dia arrumar uma noiva, uma namorada, você vai ter que ter uma casa para morar, porque aqui na casa da mãe não é lugar para mais uma família. Vai ter que abandonar o ninho. Então nós tínhamos esse pensamento. 1976, começo do ano, mês de janeiro, ao lado da casa da minha mãe, chegou uma família vinda lá do Rio de Janeiro. Eles tinham um parente ali em Florianópolis, e eles acharam por bem que naquele ano, 76, foram dar um passeio em Florianópolis e ficaram hospedados naquela casa, ao lado da casa da minha mãe. Eu conheci aquele pessoal vindo lá do Rio, uma família com muitos filhos, eles tinham 7 filhos. Nós conversávamos esporadicamente, fomos estreitando nossos laços de amizade durante o mês de janeiro. Eu gostei daquela família. Ali existia o pai, existia a mãe e os filhos, todos unidos, todos alegres, curtindo a praia no verão, mesmo vindo do Rio, que tem praia, mas ali eles estavam felizes, saíam, voltavam. Eu achei aquilo muito bom. Fizemos uma rápida amizade. Eles, não sei porquê, eles gostaram de mim, e quando eles estavam para partir de retorno de férias, eles me convidaram: arruma uma folga, na tua primeira folga ou férias lá na Força Aérea, você vai nos visitar no Rio de Janeiro. Eu fiquei com aquele convite guardado, e pensei comigo: na primeira oportunidade, na primeira quinzena de folga ou férias, eu vou ao Rio de Janeiro visitar essa família. Gostei do convite, gostei deles,
Final do mês de abril do mesmo ano, depois de 2 meses, março, abril, eu consegui a tão almejada folga ou férias, que eu não me lembro bem, mas eu tinha tempo suficiente para viajar até o estado do Rio e ir até a casa deles. Aproveitar o convite. Uma vez que eu me sentia muito solitário, não tinha ninguém, não tinha uma companheira, não tinha uma namorada, ficava muito tempo dentro do quartel, tirando serviço para amigos. Fui ao Rio de Janeiro, chegando naquela casa, eles mostraram um quarto só para mim. Esse aqui é o teu quarto. Eu já achei estranho aquilo. Já achei estranho. Mas como eles estão me dando um quarto para eu passar aqui 7, 8, 10, 15 dias, não importava quanto tempo. Gostei daquela recepção. Todos eles alegres, me deram um quarto para ficar hospedado. E eu passando já o primeiro dia ali junto com aquela família, eu notei algo diferente. Muito diferente. O pai, a mãe, 7 filhos dentro de casa, chegavam amigos, vizinhos, parentes, entravam, saíam, se abraçavam, alguns se beijavam. Isso para mim já era algo muito distante e estranho. Eles sorriam, eles conversavam entre si, eles não brigavam entre si. Eu achei aquilo estranho porque a nossa vida, lá onde nós morávamos, com a nossa família, tudo já estava tumultuado. Como se diz, virado do lado avesso. Não sentimos paz entre nós, entre os irmãos. Não existia mais a figura paterna dentro de casa, o chefe da família. Existia uma mãe que carregava muito sofrimento com as enfermidades dos filhos, com os sonhos destruídos, com uma criação de primeiro mundo. Ela foi criada num sistema que se aprendia a falar o inglês, o francês, o latim também era uma língua da época, e tocava piano. E ela havia herdado tudo aquilo naquela situação que estava. Então era muito difícil para ela, era angustiante. Os sonhos de um bom casamento haviam se desmoronado. Essa era a situação da nossa mãe. E eu agora vejo um lar onde existia o pai, a mãe, os filhos e o amor recíproco. Mas eu pensei comigo, na minha descrença, no meu coração endurecido, eu pensei comigo, eles devem estar tramando alguma coisa porque eu sou um visitante. Quando chega a visita dentro da tua casa, quando você ia falar conosco, você escondia o que podia debaixo do tapete, dentro do guarda-roupa, e todo mundo ficava comportado. Todo mundo aqui é santo, né? Ninguém briga, até a visita ir embora, depois tiram a diferença. E assim nós agimos dentro da nossa casa. E passou o primeiro dia, e quando eu pensava no modus vivendi daquela família, eu pensei, o primeiro dia eles conseguiram viver em paz, combinaram muito bem, porque eles sabiam que eu vinha, acertaram com os vizinhos, com os parentes, com os amigos que entravam, tomavam café e saíam, e se abraçavam, fizeram uma encenação maravilhosa, eu pensava comigo. Mas no segundo dia eles não vão conseguir passar. Lá nós não passávamos meio-dia, até a visita ir embora, e passou o segundo dia, e tudo aquilo se repetiu. Eu achava maravilhoso aquilo, mas ficava comigo, pensando, eles não vão suportar o segundo dia. E passou o segundo dia. E passou o terceiro dia, eu disse, essa família não existe. Eles são atores, né? Devem ser atores, ou acharam alguma coisa diferente em mim, e estão se segurando até o último. Mas no quarto dia vai explodir, vai voar cadeira, faca, e eu morando ali dentro daquela casa. Eu achava algo estranho também, algo muito estranho. Quando nós nos alimentávamos, eles agradeciam a Deus. E eu dizia, Deus, esse já subiu lá da minha casa faz tempo. A situação que nós estamos já sumiu faz tempo, não existe. Eu pensava comigo, era um jovem do coração endurecido, bloqueado. E passou o quarto dia e eu já estava gostando. Eu acho que eles não estão mentindo, não. E passou mais um dia, e numa noite como esta, depois da janta, quando os filhos foram
subiram para os seus quartos, foram dormir. Aquele casal, estando comigo à mesa, por volta de 9h30, 10 horas da noite, nós conversando sobre as coisas da vida, sobre família, sobre tantas coisas, eles começaram a contar um pouco da vida deles. O casal começou a me falar sobre a vida há muitos anos atrás, o que eles estavam passando, o que eles passaram, pobreza, enfermidade, desavença dentro de casa, falta de amor, não tinham contato com Deus, não conheciam os caminhos que Deus tinha para o homem, para a mulher, para a família. Quando eles começaram a falar todos aqueles problemas que eles haviam passado outrora, eu ficava pensando, daí, o que eles passaram era o que eu estava passando como jovem. E eles foram me contando, e eu naquele momento fiquei perplexo, sabendo mais como é que eles têm hoje uma vida como têm. Eu os conhecia ali dentro da sua casa, junto da comunidade, que naquela semana eu participei, a alegria que existia ali na cidade com eles, e eles agora me contando que outrora eles tinham passado uma situação semelhante à que eu estava passando. E eles me contaram daí um momento da vida deles, que eles tiveram uma vida totalmente transformada. E eu fiquei esperando para ver o que houve, qual foi a mágica, qual foi, aonde eles foram visitar alguma coisa que minha mãe procurava tanto, em tantos lugares, que mudou a vida deles. O que houve? Acertaram na loteria? Tiveram alguma revelação, algum sonho, alguma coisa diferente que mudou? Eles disseram, não, foi algo maravilhoso, sublime, simples, que mudou a vida da nossa família, a vida do casal, do relacionamento, da saúde, em tudo dentro de casa. Eles disseram que um dia haviam tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu fiquei na época, num momento ali atônito, levei quase que um choque, né? Mas como? Como encontro com Jesus? Esse eu já dizia para mim, para outros, que ele não existia, porque aquele que estava lá na casa da minha mãe, pendurado num crucifixo, todo deformado, ensanguentado, aquele estava morto, não fazia mais nada por nós. Ele estava lá pendurado, não conseguia se soltar de lá para fazer algum milagre no nosso meio. Mas eles disseram, não, aquilo é apenas uma estátua, foi o homem que fez, aquele não tem força para nada mesmo. Ele não cheira, não fala, não come, não ouve, não pensa, não tem vida. Foi um objeto feito por um homem. Mas esse Jesus que um dia mudou a situação da nossa família, do casal, a vida de cada um, esse encontro pessoal que cada um teve, esse Jesus Cristo é aquele verdadeiro, aquele que ressuscitou. E ele existe. E fizeram um convite para mim. Fizeram um convite, no mesmo instante. Você quer ter uma experiência com esse Jesus Cristo que é vivo e verdadeiro? Eu não sabia de mais nada, não conhecia nada, não tinha conhecimento do plano que Deus tinha para a nossa vida, mas na situação que eu estava, eu aceitei. Eu quero fazer uma prova, para ver se ele existe mesmo, se esse que vocês estão falando, que durante essa semana vocês me mostraram, que vocês têm uma vida diferente da que eu estou vivendo, da que eu estou vivendo já há muitos anos. Esse Jesus, né, que é vivo e verdadeiro, eu quero ter uma experiência direta com Ele, pessoal com Ele. E eles me mostraram o caminho, a maneira, o que eu deveria fazer. Não precisava fazer nada daquilo que a nossa mãe fazia, com muita dificuldade. Não precisava fazer oferta, gastar muito dinheiro, vender coisa de dentro de casa, coisa que tinha, coisa que não tinha, muito trabalho para ir atrás de alguma coisa para resolver o problema. Eu não precisava investir nada disso, um centavo sequer. Eu precisava crer. A única coisa que eu precisava era crer. Mesmo não tendo condição nenhuma naquele momento, naquela hora, naquela época da minha vida de crer,
mas eu tinha que lançar, abrir o meu coração. E a única maneira era abrir de dentro para fora, porque Ele ia fazer primeiro morada no meu coração, depois Ele ia transformar a minha vida. Essa foi a oferta que me fizeram naquela noite, e eu, como jovem, 21 anos de idade, sem sonhos, sem planos, sem objetivos, sem conseguir terminar os estudos de segundo grau, que era um dos objetivos da época. Nunca consegui acabar o último ano e não conseguia, porque eu estava com a minha vida toda estraçalhada e trancada. Mas naquela hora eu aceitei esse desafio. Eu aceitei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, porque a vida que eu estava tendo não valia a pena. A vida que eu estava vivendo não valia a pena. E se essa vida com Jesus Cristo, esse que vocês estão falando que Ele é real e verdadeiro, Ele vive e transforma, não importa a situação do ser humano, se essa vida que vocês estão tendo dentro da casa de vocês, com os amigos, na cidade, e as maravilhas que vocês falam, se é Ele que proporciona isso, é isso aí que eu estou precisando e é isso que eu quero. Somente isso basta para mim, essa transformação. E naquela noite eu aceitei. Eu aceitei e carinhosamente o Senhor começou a transformar o meu coração. Com muita sutileza, com muito carinho, com muito amor. O amor que eu já havia perdido há muito tempo, eu comecei a sentir um novo amor dentro do meu coração. Eu comecei a ter uma convicção que nada mais mudaria. Qualquer oferta de amigos, de profissão, de outras coisas qualquer, não mudariam aquele profundo amor derramado por Deus dentro do meu coração a partir daquele momento. Lentamente, dia após dia, aquele Deus que eu dizia que não existia, Ele veio, fez morada dentro do meu coração e foi mudando a minha vida. Há um profeta que há milhares de anos atrás ele deixou algo escrito. O nome dele é Jeremias. E ele deixou escrito o seguinte: ele recebia a palavra de Deus e registrava e deixou à nossa disposição. E está valendo até hoje. Lá diz assim: com amor eterno te amei e com amável benignidade eu te atraí. Foi essa a fórmula que Deus usou para me atrair, para mostrar o seu imenso amor. Ele diz assim: com amor eterno te amei e com amável benignidade eu te atraí. Não foi nada truculento, não foi nada violento, não precisei entrar em transe para receber o amor de Deus na minha vida, para que Ele pudesse transformar a minha vida. Foi algo consciente e Ele colocou, Ele abriu e disse: ó, eu só entro no teu coração se você abrir. Se você abrir, eu entro no teu coração. Se você não quiser, você continua como você está até hoje. E quando eu senti, ouvi e vi essa verdade, eu aceitei. Eu aceitei. Era loucura para muitos amigos meus fazer aquilo, mas eu me lancei nos braços desse Deus que é vivo e verdadeiro, e Ele fez morada dentro do meu coração e começou a transformar a minha vida. No dia seguinte, no outro dia, como eu falei, Ele não foi com truculência, foi mudando de uma hora para outra. Ele deu tempo para que eu saísse de muitas coisas que eu já havia assumido para a minha vida em tempos passados. Ele foi fazendo uma mudança calma, suave, tranquila, e cada vez mais acrescentando a minha fé, porque Ele mostrava que Ele era real e verdadeiro. Ele foi mudando o meu modo de vida, a maneira como eu conversava, a minha maneira de pensar. Ele colocava coisas boas dentro do meu coração, do meu pensamento. Ele abriu uma cortina para o futuro, que essa cortina já não existia mais, nem cortina, nem janela, nem mais nada. Para mim não existia o futuro. Eram meses ou pouquíssimos anos, eu não tinha mais prazer em viver, em ter um futuro, em planejar um futuro. Mas Deus, daí quando abriu, arrancou essa cortina e disse: não,
Eu quero que você viva comigo e eu viva contigo daqui para frente. Ande comigo como um filho e eu serei o teu pai. E eu vou te mostrar agora, daqui para frente, o meu povo. Aquele meu povo que se chama pelo meu nome, que nós conhecemos. O povo que se chama pelo meu nome. Eu comecei a andar, a procurar pessoas daí que conheciam a Deus, a que caminhavam com Jesus, e eu pouco a pouco fui. Eu lembro que minha mãe, desde pequeno, quando nós saímos, voltávamos para casa, ela sempre com os ditados populares, ela me dizia: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. E nós ficávamos aí perplexos. Puxa, conto ou não conto? Com que amigo eu estava? Alguns você nem contava quem era, porque ela já ia dizer: se você andou com aquela turminha que fuma, você vai ser um fumante. Se você andou com aquela outra que está começando a bebida, você vai ser um bêbado. E assim por diante. Ela sempre nos cobrava isso: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. A partir daqueles dias que eu tive esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo, aí sim, aí eu podia dizer para minha mãe com quem eu estava andando. Eu estou andando agora com Jesus Cristo, o meu amado Salvador. Porque daí minha alma começou a ter comunhão com Deus. E eu pude daí admitir, ver, sentir e ter uma plena convicção de que agora eu estava andando com a pessoa certa na minha vida. Ele ia andar comigo e ia me mostrar, principalmente, o caminho para a eternidade. Tive esse encontro com Deus, começou a mudar a minha vida. Eu continuei um jovem como eu ainda sou, e o tempo foi passando. As coisas que estavam trancadas na minha vida, todas trancadas, Ele começou a me dar maneiras para que eu pudesse resolver. Ele me dava daí conhecimento, me dava saúde, me dava sabedoria para que eu pudesse vencer. Ele quer que nós façamos isso. Nós temos filhos, nós sabemos. É muito bom levar o filho para a escola desde pequeno, e vai levando. E o que vocês acham de levar um filho com 25, 30 anos ainda para a escola? É bom para ele? Não é bom. É bom que com 12, 13, 14 ele já consiga andar sozinho, para saber que ele tem força para vencer. E assim é o nosso Deus. Ele vai nos dando graça, vai nos dando força, sabedoria, inteligência para nós vencermos. E naquele primeiro, eu lembro que no primeiro 6 meses de caminhada com Jesus, eu resolvi aquela tranqueira que era o tal do 2º grau. Consegui terminar no semestre seguinte. Consegui. No final do ano, lembro que eu dizia que eu vivia angustiado porque eu não tinha uma profissão definida. No final daquele ano, aconteceu tudo na primeira semana de maio. Nos primeiros 6 meses eu destranquei o 2º grau, andando com Jesus, aprendendo com Ele o que eu devia fazer de bom nessa terra. No final daquele semestre, Ele já me deu algo maravilhoso. O que um jovem de 21 anos gostaria de ter: uma companheira. Uma companheira, não aquela oferecida por amigos do alheio e tantos outros, não. Uma companheira que pudesse ser a tua namorada, a tua noiva, a tua esposa, e fosse até o final da vida. E ela está aqui, já foi apresentada essa noite. Eu a conheci com 15 anos de idade, né? Estamos até hoje andando junto. Ela já conhecia esse amado e glorioso Deus. Isso já foi presente, que não existia outro. E Ele não parou por aí. No final daquele ano, no primeiro vestibular da Universidade Federal, Ele me deu a graça de passar. Muitos amigos, eu lembro que lamentavam, faziam cursos e curso e cursinho, cursão, curso, e não passavam, e não conseguiam. Daí eu passei já para a Universidade Federal. Na mesma época, para a escola de especialista. Quem era cabo, passando para a escola de especialista, já teria uma função, uma profissão daí definida. Podia até o final, como subtenente, e se aposentar. Aí fiquei mais tranquilo, posso agora fazer o curso de especialista na aeronáutica, juntar todo esse tempo e ir até subtenente. Mas o nosso Deus, Ele é maior ainda. Ele me deu a oportunidade de passar na academia militar. Como vocês viram aqui no meu breve currículo, né, eu fui até o posto de tenente-coronel.
poderia ficar mais, mas o que eu tinha para fazer fora eram coisas maiores ainda, quando eu fechei meu tempo de serviço com 42 anos, vejo como Deus é maravilhoso. Eu consegui daí juntar todo o meu tempo de serviço, desde os 10, 12 anos de idade, e com 42 anos eu fechei 30 anos de serviço. A lei diz que o militar, tendo 30 anos de serviço, ininterrupto ou não, ou averbado, ou pagamento de INSS, o que for, ou em outros órgãos, ele pode juntar tudo e se aposentar. Isso aí foi Deus que me deu gratuitamente. Com 42 anos, eu me aposentei como tenente-coronel. Mas antes eu já tinha uma profissão, que era o quê? Toda essa atividade no bombeiro nos deu conhecimento para começarmos a trabalhar com equipamentos de bombeiro, equipamentos para petroquímica, para tantos outros clientes que são os compressores de alta pressão. Se nós temos aqui pessoas que conhecem essa área da pneumática, da mecânica, se eu falar para vocês que os compressores comprimem até 6.000 libras o gás dentro de um cilindro, alguns tipos de gases, o pessoal sabe que tipo de máquina é. E eu pergunto, não fiz engenharia mecânica, tive o know-how lá no bombeiro, porque Deus é maravilhoso. Durante toda a minha caminhada dentro do bombeiro, muitos concursos apareciam, muitos concursos. Nós fazíamos o concurso para fazer o curso, e Deus nos proporcionava a vitória, para podermos passar naquelas provas e fazermos o concurso em algum lugar, até mesmo no exterior. Era espanto para muitos amigos. Um curso muito bom que nós fizemos, diversos meses de curso, nos rendia muito em diária, era a maior diária do Brasil. Deus nos deu a graça de passar. E junto de todos os oficiais que estavam fazendo o concurso, estava o genro do comandante-geral. Quem conhece a vida militar, genro de comandante-geral não precisa nem fazer prova, já está passado, né? E eu estava do lado dele, junto de outros, fazendo o concurso, prova e tudo mais, mas eu estava firme na presença de Deus e disse, isso aí ele está separando, isso aí é meu, não tenho medo da ingerência ou da interferência política ou familiar. E passamos, e o pessoal, mas como você passou, ganhou do genro do comandante-geral? Só que o Deus que eu estava andando era maior do que qualquer comandante. E fomos fazer esse concurso, e era a maior diária da época. Cada dia que se passava, você ganhava uma diária gorda. Muitos queriam fazer o curso, não por causa do curso, por causa da diária. O curso não precisava nem aprender nada. Mas Deus estava me dando o quê? Dando um curso para eu aprender a trabalhar com esses equipamentos, porque Ele sabia que depois de muitos anos, iria cair na nossa mão uma empresa italiana que iria nos dar toda a tecnologia necessária sem gastar um centavo. Quem conhece aqui do mercado exterior, de marketing, de tantas outras coisas, qual é a empresa vinda de fora ou existente lá fora, dominando o mercado, que te dá toda a tecnologia, te dá um nome, te dá equipamento e não te cobra um centavo? Isso aí não existe. No mercado não existe. Um concorrente dessa empresa, eles pediam de 100 a 150 mil dólares só para levantar a bandeira no Brasil, fora os equipamentos. E essa empresa italiana, eles nos deram tudo. Agora o que eu fazia? Eu apenas recebia, eu não discutia nada. E nós sabemos que bênçãos de Deus nós não discutimos, nós só recebemos. E era Ele que proporcionava isso tudo. Não era o meu conhecimento, não era a minha interferência política ou como militar, não. Era Deus que estava mandando. Porque aquele Deus que um dia eu decidi que eu queria andar com Ele se manifestou na minha vida, Ele ia fazer tudo isso. E fez muito mais. E fez muito mais na nossa vida. Muito mais. Estamos na Donep desde o começo de 1984 e estamos vendo o que Deus tem feito na vida de muitos e muitos homens e mulheres, empresários, empresas, famílias, jovens. Ele é real e verdadeiro. Eu estou com plena convicção, por isso que eu vim aqui essa noite e falo, assina embaixo se for preciso,
conto e mostro que Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é real, não é aquele que está pregado ou pintado, mas Ele verdadeiramente ressuscitou e quer que nós caminhemos com Ele para conhecê-lo. Antes eu ouvia falar, somente ouvia falar, mas depois que Ele me convidou, eu comecei a caminhar com Ele, dia após dia, e aprender o que Ele era, o que Ele queria da minha vida. E é por isso que eu estou aqui essa noite, para transmitir essa mensagem, essa rápida história da minha vida, e falar a todos aqui que valeu a pena, e está valendo a pena. Vale a pena mesmo. Do fundo do meu coração eu venho dizer para você, se você ainda não anda com Jesus Cristo, se você ainda não teve uma experiência pessoal com Ele, abra essa noite o teu coração, que Ele vai fazer morada no teu coração, Ele vai transformar, Ele vai resolver problemas impossíveis. Ele resolve problemas impossíveis. Ele resolveu o problema impossível da minha vida, a dor, a descrença, os traumas de infância, da juventude e um monte de coisa que não convém nem repetir aqui, nem falar também, mas Ele fez tudo isso que para mim era impossível. Então eu venho hoje à noite aqui falar para você, se você ainda não teve, vale a pena ter um encontro com Ele, e não é num lugar extremamente especial, um lugar diferente desse não. Eu tive uma experiência com Ele e tomei uma decisão numa noite como essa, depois de uma janta. Depois de uma janta, ouvindo a história de pessoas simples, ouvindo uma história de pessoas felizes, ouvindo uma história de pessoas realizadas, história de pessoas que falavam com fé e mostravam a mudança na vida deles. É isso que eu estou falando hoje à noite aqui para vocês. Ele mudou a minha vida. Hoje eu sinto um prazer tremendo lá na empresa que nós temos. São diversas e diversas famílias trabalhando conosco. São diversas famílias. No mercado nacional e alguns países aqui da América do Sul, Deus colocou tudo na nossa mão. Porque os outros são concorrentes que vêm de fora. Porque não existe isso dentro do Brasil. Então Ele faz coisas inéditas na nossa vida. Ele faz o impossível. Jamais eu poderia dispor de 100 mil, 150 mil dólares para levantar uma marca de um compressor concorrente nosso. Não, Deus me deu gratuitamente. Assim como gratuitamente Ele me deu toda essa experiência, toda essa convicção, toda essa fé, para que eu pudesse hoje à noite estar falando para vocês que vale a pena. Eu vou pedir agora para que todos fiquem em pé. Estamos chegando ao momento final. Você que veio aqui pela primeira ou segunda vez no evento da DONEP, você que foi convidada, a pessoa que te convidou, ela te ama muito. Ela te ama imensamente. A pessoa que te convidou, ela te ama muito. Porque ela queria que você viesse aqui para ouvir uma história. É uma história de amor entre Deus e o homem. Como eu ouvi aqui, eu estava dentro antes, eu ouvi aqui que alguém falou que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que existe de maior aqui no nosso meio é o amor de Deus. E se não fosse esse tremendo amor, esse inigualável amor, eu jamais estaria aqui tendo esse contato com vocês. Eu talvez nem existisse mais, como muitos amigos meus que não existem mais. Estavam jogados nesse mundo, nessa vida, sem nada pela frente. Mas um dia o amor dele inundou a minha vida, o meu coração, e hoje eu estou aqui para falar a vocês. Vale a pena. Vale a pena. Eu gostaria de fazer aqui com todos uma breve oração. Eu peço que nesse momento vocês fechem os olhos e vamos fazer uma breve oração a esse Deus que realmente existe. Por favor, repitam comigo: Senhor Jesus, eu sei que és verdadeiro, és o único
e suficiente Salvador de toda a humanidade. Morreste na cruz do Calvário. Morreste no meu lugar. Para que eu tivesse salvação e vida eterna. Eu sei que és o único, o eterno e o verdadeiro Deus. Aceita, Senhor, como eu sou, como eu estou, com todos os pecados que eu tenho na minha vida. Transforma meu coração, muda o meu viver. Escreve o meu nome no livro da vida, para que um dia eu possa morar contigo na eternidade. Amém. Obrigado por terem repetido essa oração. É uma oração que sai do fundo do nosso coração. Não precisamos escrever oração, não precisamos repetir continuamente uma oração a Deus, porque Ele diz que os meus verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Então o nosso Deus sabe o que se passa dentro de cada um dos corações. E você que foi convidado pela primeira vez ou pela segunda vez e nunca tomou essa decisão que um dia eu tomei com liberdade, com alegria, sem constrangimento, ouvindo uma pessoa igual a mim falando, eles me fizeram um convite. Eles agradeceram a Deus pela minha vida. Eles fizeram um convite e eu aceitei. Era aquilo que eu precisava para completar para sempre a minha vida. Você que vem aqui pela primeira vez ou pela segunda, que fez essa declaração e essa oração, se quiser vir aqui receber um presente da noiva, vem aqui na frente. Eu quero também particularmente agradecer a Deus pela tua vida. Você que gostou, que acha, que está sentindo agora que esse é o único caminho, o único Deus, e venho aqui, eu te convido agora, com muito amor, vem aqui na frente que eu quero dar um livro de presente e quero agradecer a Deus pela tua vida. Temos alguém que queira vir aqui na frente? Pode chegar, senhora, senhor, rapaz.